Bom dia, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar a aula sobre tópicos especiais da disciplina de treinamento físico. Hoje é dia 18 de março de 2021 e o tópico especial de hoje vai ser sobre caminhada nórdica para Parkinson. É um tema que eu acabo já falando bastante, né, que é um tema muito especial para mim. E também vou acabar falando também das pessoas, né? A ideia é eu trazer histórias que têm a ver com a ESEF, com a ciência, inclusive com a minha história, e que também influencia até no treinamento, no conteúdo do treinamento, que eu acho que é, é esse conhecimento que a gente produz e que eu tenho tentado mostrar para vocês nos tópicos especiais, eles se fazem sempre com gente, né? É muito especial isso, né? E eu tenho o maior orgulho de dizer que muito da grande maioria mesmo do que eu fiz, do que eu produzi de conhecimento até hoje foi sempre em parceria com os alunos, né? Com a grande sorte que eu tive de ter excelentes alunos comigo e tendo a chance de eu aprender com eles. Então, hoje eu vou falar também então de um desses alunos muito especiais para mim, como a gente já falou aí de umas aulas passadas, inclusive do BRL, a gente trouxe ele mesmo para falar, o caso da Ana Paula, e hoje vai ser da Elren Monteiro, ou Elren Passos Monteiro, né? Hoje ela é professora da Federal do Pará, e é uma história muito legal também que eu quero contar um pouquinho para vocês, que tem a ver com esse projeto, que hoje é um projeto de extensão, mas que também é um projeto que envolve até financiamento. Faz uns 2 meses, a gente recebeu um apoio de em torno de R$ 150 mil em pesquisa junto ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e, e a parte de ciência, né, da FAPERGS, e relacionado a um projeto que começou com a caminhada nórdica e hoje é um grande programa de treinamento e tratamento, que é o PPT Parkinson, que eu colaboro com a professora Flávia Martinez, da Físio, e a Aline Haas, da Dança, né? E veio desse impacto muito positivo inicial que foi da caminhada nórdica. Então, deixa eu dividir aqui com vocês algum material e vamos falar um pouquinho de caminhada nórdica e Elren, que se misturam. Vamos lá. Vou botar aqui. Então, pessoal, o que acontece? Eu sou velho, né? Então tem muita história. Mas, assim, fazendo um resumo, eu conheci a Elren. A Elren fez a sua graduação na famosa UEPA, né? A Universidade do Estado do Pará. É a universidade mais tradicional do Estado do Pará, desde que eu era estudante, quando eu era do movimento estudantil e ia para eventos nacionais, etc. A UEPA era um grande símbolo. Hoje tem a Federal do Pará também, que é uma grande universidade, inclusive onde a Elren trabalha, mas a Elren estudava na UEPA, né? Então, o que acontece? Fazendo um resuminho, assim, eu era presidente do CBCE, né, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, uma sociedade muito grande, entre 1.000 a 2.000 sócios, né, participantes. Então, era uma gestão muito pesada, isso foi entre 2009 e 2013, eu fui presidente. Em 2012, se não me engano, tinha os eventos regionais. Quando não tinha o evento nacional, que era para mais de 2.000 pessoas, que é o Combrace, né, nós tínhamos os eventos regionais, que aconteciam, então, nos anos, era a cada 2 anos o evento nacional, então, entre um nacional e outro, tinha os regionais. Eram 5 eventos nas 5 regiões, acontecendo concomitantemente, e às vezes, assim, com mais de 1.000 pessoas num deles. Era um mega evento, assim, que a gente conseguiu construir numa época em que o governo nos apoiava bastante. Nós tivemos muito apoio do governo brasileiro para acontecer esses eventos, foi muito legal. E eu tinha uma regra, eu ia no evento que tinha menos tradição, um evento menor como presidente, para tentar chamar mais gente para participar. E, bom, nesse ano eu fui para o evento Norte, né, com o Sena. O que acontece? Lá no evento Norte, era em Belém do Pará, fui conhecer a estudante, a Elren, né? Era da equipe organizadora, muito participante no CBCE, uma trabalhadora, e no final do evento lá, ela me falou: professor, eu quero fazer o mestrado com o senhor, e tal. Eu, não, vem, né, vem e tenta, né, sabendo das dificuldades que é mesmo fazer um mestrado fora, e às vezes conhecer os professores para se inscrever num mestrado longe. Às vezes é difícil perto, né? A gente estava conversando antes da aula, o contato com o professor às vezes não é a coisa mais simples do mundo, mesmo sendo aluno. Tu imagina um aluno da graduação
de uma universidade do outro lado do país e tal, querendo estudar. E eu, não, mas vem fazer. Bom, ela me mandou e-mail, que era o contato, e eu fiz o que eu faço para todos, né? Eu recebo, acho que mais ou menos uma vez por mês, só para vocês saberem, eu acho que muitos professores recebem até muito mais, né? E-mails desse tipo, do tipo, professor, tenho interesse no seu assunto, quero fazer o mestrado com o senhor, quero estudar mais no seu laboratório, alguma coisa assim. Eu tinha um e-mail que é quase padrão, tá? Mas eu não copio e colo, mas eu fazia sempre lá, registrava, que dizia o seguinte: a mensagem era essa: seja bem-vindo, que bom, tomara que a gente consiga resolver a distância, né? Mas fique à vontade para vir, sim, vai ser um prazer receber, né? Sabendo dessa dificuldade. A Elren levou a sério, né? Resumindo, ela, deixa eu ver se tem uma foto dela aqui também para eu estar falando já. Aqui tá uma foto dela. Ela levou a sério. Eu me lembro que eu tinha a minha secretária, que é uma grande amiga minha, Cristiane Figueiredo, era secretária do CBCE de Goiás e vivia em Porto Alegre, e ela ajudou muito a Elren. Assim, a Elren conversava muito com ela, porque era do CBCE, e se preparou, assim, de certa forma. Pegou muito material do grupo mesmo, do Locomotion, e se preparou para a seleção. Fez a seleção, como a Ana, como eu comentei faz umas semanas atrás, e passou, foi muito bem, foi surpreendente, assim, porque era uma aluna que eu não conhecia, e chegou com um conhecimento que mostrava que tinha se mexido, né? E, bom, o que acontece? Ela tem uma história familiar, assim, super forte, assim, né? Até hoje tem a mãe e o pai lá no Pará, mas a mãe tem uma doença neurológica, né? Que a fez estudar um pouco sobre marcha patológica, marcha nas doenças neurodegenerativas, né? Ela fez, inclusive, uma especialização antes sobre isso lá no Pará. Bom, começou a se interessar por isso. E aí, resumindo um pouco, ela, junto com a Flávia Martinez, que eu coloquei como co-orientadora, né, por causa desse conhecimento sobre fisiopatologia, que eu não tinha, né, elas me convenceram a usar a caminhada nórdica como uma estratégia lá de treino, que era uma técnica que eu tinha trazido da Itália, né, que eu comentei para vocês já em 2009. Isso era 2012, mais ou menos, ela entrou no mestrado, mais ou menos nesse período. O que acontece? O projeto foi um sucesso, resumindo. Aqui tem umas fotos, né, do povo nas atividades. Assim, o projeto cresceu muito, teve muito impacto social, né? Eu falei para vocês do João Kerner, né, que faleceu faz algumas semanas. Está aqui o querido, o nosso garoto propaganda, que a gente dizia do projeto. Está aqui o João de novo, saudades dele. E a turma toda aqui, né? Tem os bolsistas, né? O Franzoni, que era o bolsista de iniciação científica com a Elren, né? E vários outros bolsistas. Estava o Marcelo aqui, o doutorando meu também, Marcelo Curgens, que hoje é professor na Federal do Delta do Parnaíba, Federal do Piauí. Bom, e aqui está a turma, né? Que teve um baita impacto. Aí, o que acontece? Aqui tem uma imagem de uma entrevista da Elren num programa no Jornal Nacional de um sábado, gente. Foi um sucesso, assim, foi, a nível nacional, o pessoal nos mandava mensagem e a gente teve muita repercussão, teve muita facilidade até de achar pacientes por causa desse impacto, porque saíram nos meios de comunicação. Fomos capa da Zero Hora, num domingo, inclusive. Teve muito impacto até para a URGS, assim, né? Foi um projeto que foi legal. E dos fatores dessa parte boa, e vamos começar a falar um pouquinho da ciência da coisa, é o seguinte: aqui tem um exemplo, esse senhor, seu Inácio, ele é o que cuida do som lá da igreja da minha mãe, né? É um queridão. Tem o Parkinson, e vejam ele caminhando antes de começar a sessão dele. Vejam o tremor, que é típico do Parkinson. De um lado, o freezing, que é um congelamento ali, uma falta de movimento no braço esquerdo. No direito, mais forte o tremor, né? Incapacitante, e a redução de movimento. Vejam o comprimento de passada dele, ali, a dificuldade. Ele caminhava alguns passos e congelava, simplesmente. Era muito comum ver na ESEF os pacientes parados, ele ficava 10 minutos parados e a gente tentava as técnicas para ir passando. E aí o pessoal já brincava, dizia, tá lá os alunos do Tarto, da Elren, estão indo para a sessão de treino, né? Mas era essa dificuldade. Agora, vejam o que acontece com esses pacientes quando a gente colocava os bastões nas mãos deles. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo desse mesmo aluno
20 minutos depois, tá? Depois de um aquecimento, um pouquinho de alongamento e usando os bastões. Vejam o efeito de adicionar bastões nas mãos deles. Olhem a caminhada dele, 20 minutos depois. É uma caminhada completamente diferente, né? Se a gente tirasse lá o rosto dele, a gente não diria que é a mesma pessoa, né? E nos chamou muito a atenção, porque foi uma descoberta que a gente não tinha tido anteriormente. Depois, ao longo dos anos, isso aqui, vejam que a pista é antiga, é uma mensagem antiga que a gente viu, assim, né? Mas foi extremamente interessante, porque a gente viu que mais do que triplicava o potencial de caminhada deles usando o bastão. Então, não era só o fator da segurança. Tinha também a questão do manuseio da atividade muscular manual, né? Que há ali uma espécie de uma liberação de vias de dopamina, que é o problema original deles, né? Eles têm uma perda de controle na parte motora devido a uma hiperativação, um hiperestímulo de dopamina. Então, com o uso das mãos, é como se eles mais ou menos enganassem esse sistema e o sistema se controlasse novamente e tivesse um padrão mais normal, né? De, por exemplo, de contração, descontração, né? E não tão tônico como na imagem lá, no vídeo que a gente viu anteriormente. Bom, a repercussão foi imensa, né, gente? Cada paciente contava, os pais, vinham sempre familiares, filhos, algum familiar para nos agradecer por causa da mudança do estilo de vida e tal. Foi muito bonito, assim, de ver no projeto. Inclusive, eu tinha que ter cuidado, porque quando eu comecei a dar as palestras, tinha gente que já estava imaginando que a gente tinha achado a cura do Parkinson. E não é verdade, né? Até hoje a gente continua trabalhando nos sintomas. O que a gente vê é que melhoram os sintomas motores e não motores, mas não é, ele continua sendo degenerativo. Tanto é que nós perdemos já vários alunos, né? Infelizmente. Tá? Mas com uma qualidade de vida até o fim muito melhor do que nos grupos sem exercício, né? E tal. Aqui tem um pouquinho, então, gente, das imagens da Elren. Vamos fazer esse bate-papo, assim. A Elren, então, ela vem de uma... Eu brinco com ela, mas ela mesma disse, é de um povo ribeirinho lá da Grande Belém, tá? Com muita dificuldade. Vou contar uma coisa que vai estar gravado, não sei se ela vai gostar, mas assim, ela para vir para Porto Alegre, ela fez um racha com a família, assim, por exemplo, para ganhar uma bolsa, porque a gente sabe que é difícil, né, ganhar bolsa de cara. O mestrando quase nunca ganha bolsa de cara e às vezes passa todo o mestrado sem receber bolsa. O nosso percentual é alto de alunos sem bolsa. Ela viveu um bom tempo com a ajuda da família, assim, ralando mesmo e trabalhando por fora para poder se manter, com um grande grau de dificuldade. Assim, para vocês terem ideia, ela passou meses, ela se assustou com o frio, né? Ela nunca tinha saído de Belém até quando chegou em Porto Alegre, né? Desculpa, ela já tinha feito uma visita aqui em Porto Alegre, mas nunca tinha morado fora de Belém, só na região no norte, região amazônica, né? Então, imaginem o primeiro inverno dela, como é que foi. Ela dizia que queria morrer, ela achava que era impossível existir vida numa temperatura daquelas. Esse era os comentários dela, assim, o nível de sofrimento dela. E a gente descobriu, no final do primeiro inverno, que ela tinha um sistema de estudo, por exemplo. Quando tinha muito frio, ela alugava um quarto muito barato, né, sem nenhum controle de temperatura, né? Então, passava muito frio e ela estudava se colocando embaixo do cobertor com a luz do celular para poder estudar estatística e as disciplinas do mestrado. Assim, esse era o sistema dela para ela aguentar o frio. Você tem ideia? Quando a gente descobriu essa história, nós fizemos um racha e compramos um aquecedor e a gente foi apoiando e tal. E ela, assim, ó, sem nunca reclamar de nada, tanto é que é verdade, eu fui descobrir meses depois, perguntando, né, tá bem, tá tudo jóia, mas ela estava sempre com um sorriso na cara e uma energia que era uma coisa muito cativante, né? Que sempre foi uma grande característica dela, né? Mas isso incorria também em problemas, né? Porque a gente foi descobrir no final lá do inverno que ela estava no sistema do cobertor, embaixo do cobertor, estudando com a luzinha do celular. Imaginem o que era. Bom, aí esse é um exemplo assim que mostra essa força de vontade dela e essa energia. Bom, resumindo, pessoal, ela fez mestrado, depois fez o doutorado, né? E foi muito legal, porque ela desenvolveu assim, ela conseguiu a cada passo abrir caminhos, assim. Ela tinha um foco, assim, ela queria ser pesquisadora e ela foi, por exemplo, nesse evento em Dublin, né, na Irlanda, com o Alex também, que é o nosso doutorando atualmente, né, mas era meu mestrando na época, funcionário da ESEF também, é outro cara sensacional que a gente vai falar também um pouco dele. Vocês talvez conheçam ele pelo LAPEX lá, né, o nosso técnico de laboratório.
E estão eles lá em Dublin, e entre outras coisas, eles conheceram muita gente, vários amigos meus. Um deles, que eu já conhecia, que eu já tinha colaborado num projeto, era o Jean-Benoît Morin, que é esse professor que está aqui, que é uma referência, eu já falei bastante dele para vocês. Nós vamos falar um pouquinho nos treinamentos de velocidade assistido e resistido, que ele desenvolveu o MyJump, o MySprint, junto com o Balsalobre. Ele é a mente, junto com o Samozino, que criou vários desses métodos aí de avaliação e para prescrição de treinos, né? Com muita aplicação nos esportes. Um cara muito legal, e hoje é professor em Saint-Étienne. Mas na época ele estava em Nice, que é um lugar paradisíaco, gente. É só isso que eu posso dizer para vocês. É a Côte d'Azur, né, a Costa Azul francesa, na região mais linda da França, do lado de Cannes, do lado de um monte de lugar que a gente só vê assim, coisa de filme, né? E, bom, o que acontece? A Elren vai fazer o estágio de sanduíche dela lá. A gente combina com eles, surge uma bolsa, e a gente faz, em questão de uma semana, um projeto muito rápido para ela poder desenvolver lá e utilizar essa bolsa lá, que é com sprints em Parkinson, que é um segundo passo, que nem é o objetivo de hoje falar, mas isso, eu queria dizer que esse esforço dela, toda essa força de vontade levou ela para esses lugares, né? Essas experiências, e também levou ela a conhecer o namorado dela, né? O futuro marido, aí, que estão vendo como é que está a situação, o Cedric, que está aqui na foto com a família, e também aí em Nice, né? Que é um brinco que ela conseguiu isso fazendo as caminhadas nórdicas na promenade, lá na beira-mar de Nice, né, num lugar lindo. Aqui tem fotos de Dublin, né, e ela tinha uma série de fotos, que eu vou botar só algumas poucas, mas que eu acho que são coisas muito legais, assim, que ela é eternamente agradecida também, né, parecido com a Ana também, e como foi comigo, assim, que eu coloco histórias que a ciência e a Exefid permitiram nesse espaço de trabalho, que a ciência abre, né, as portas que se abrem para essas condições. E assim, quando vem aluno me dizer, professor, não posso por causa disso ou daquilo, a Elren é uma das pessoas, além de outras, que eu penso e digo, não, tudo bem, não pode por causa disso, mas também porque não conseguimos vencer essa barreira, porque eu já conheci gente com mais ou menos problemas, né? E a Elren é um dos casos que dá para competir, assim, da vida pessoal, ajuda até hoje, sempre ajudou a mãe dela com problema esse da doença degenerativa, que vocês sabem, imaginem como deve ser ainda numa cidade que tem menos condições e tal, como Belém e tal. Uma Ô, batalha... Sor, Oi. duas coisas. Primeiro, eu estava passando no YouTube, né? E eu sou inscrita no Neuromec TV. E daí, muita coincidência, porque ontem eu estava vendo se tinha vídeo novo e ela vai fazer no mês 5 uma live sobre exercício físico e doença de Parkinson. Daí eu lembrei até da tua cadeira, daí que loucura. E outra coisa, o que é estágio de sanduíche? O estágio sanduíche é o nome, né, abreviado que a gente dá assim para o estágio do doutorando, assim. Isso acontece desde a minha época. Quando eu era mestrando, eu ficava com muita raiva porque eu queria ir em evento internacional e não tinha dinheiro, né? E aí eu tentava alguma bolsa e não tinha, né? Na época do Ciências Sem Fronteiras se abriu algumas oportunidades, né? Tinha chance até dos estudantes de graduação ir. A gente organizava até os nossos alunos de iniciação científica irem viajar, mas era muito difícil, era muito difícil. E aí depois se acabou também o Ciências Sem Fronteiras, e para mestrandos é muito difícil. Mas quando é doutorando, há sim um estágio que é de doutorando, do estágio de doutorando no exterior, que se chama. Aí se dá o nome de sanduíche, porque é um mini estágio dentro do teu doutorado, por isso que a ideia é de um sanduíche. Tá? Então, tu pode ficar de 4 a 12 meses, de 4 a 12 meses, em algum local. Mas tem que, claro, o teu orientador tem que ter essa colaboração com o pesquisador e tem que concorrer a essas bolsas, mas elas têm, ainda hoje, tem uma chance boa assim, de se ganhar, né? Inclusive, no ano passado, meus doutorandos não puderam ir porque um deles não tinha o inglês ainda num nível que precisava, e aí não conseguiu usar a bolsa. Entre aspas, perdemos essa bolsa, né? Claro, foi para outro e tal, mas a gente não conseguiu usar ela.
mas existem, assim, elas são bem possíveis, é isso que eu quero dizer para vocês. Mas claro que tem que ter um pouco de paciência, tem que chegar no doutorado para usar essa bolsa. Foi como eu fiz também, foi assim que eu fui pela primeira vez para a Itália, né? Quando fui para o Nepal, inclusive, naquele estágio era um estágio de doutorando no exterior, né? Que se chama de sanduíche. É isso aí, tá? Para doutorandos. Ah, legal, só. Mas hoje para graduação tem a mobilidade, né? Mas acho que para educação física é um pouco mais difícil. Tem. Eu tenho a Daniele Keller, né? É uma estudante que veio do Mato Grosso e que fez essa mobilidade com Verona, tá? Até se alguém quiser tirar dúvidas sobre isso, eu posso passar o contato dela, ou se conhecem, a Daniele Keller, que ela hoje está fazendo estágio e, inclusive, ela está trabalhando e tem até algum auxílio lá dos colegas de Rovereto, lá da Itália, meus colaboradores lá no norte da Itália, naquele centro, né? Então há essa chance também para o estudante, tá? Só eu não sei o quanto realmente o governo ajuda, porque às vezes é mais abrir portas, mas muitas vezes o estudante tem que pagar Sim. passagem, e aí já vira muitas vezes um empecilho. Quando eu era estudante, teria sido um empecilho, né? Então tem que ver isso. Mas há essa chance sim mesmo, é bem lembrado, né? Tem essa chance na graduação. E, bom, deixa eu ver se tem... e aqui tem um pouquinho do trabalho, né? Assim, para vocês terem ideia, o primeiro artigo dela saiu publicado na Scandinavian, que é uma das maiores revistas de medicina esportiva e de ciência do exercício no mundo, né? Onde a gente notou, assim, aí eu vou fazer um resumo, o que a gente fazia? A gente comparava a caminhada nórdica versus caminhada livre. Então, era esse efeito de adicionar o bastão em treinamentos muito bem controlados, com volume e intensidade bem controlada, com as cargas ondulantes corretas, assim, do ponto de vista do treinamento. Teve vários fatores muito positivos nesse estudo que deram também repercussão internacional por causa desse cuidado. Tá? Só para resumir um pouquinho o problema para vocês. E ainda hoje é muito forte isso, e eu acho que isso serve até para vocês se antenarem como um mercado de trabalho diferente. Há muito exercício dado para pacientes com restrições, com doenças degenerativas de diferentes graus e tipos, que é muito genérico, assim, pessoas vão para a esteira lá, fazem 20 minutos de caminhada livremente, ou caminham em ambiente aberto, na pista, tal, por meia hora, e não se sabe qual é a intensidade, qual é exatamente a carga total desse treino. É muito comum essa pobreza no cuidado disso, que a gente comentou na aula passada lá com o Berriel. O monitoramento dessas cargas é muito baixo. E, às vezes, se tem a desculpa, até da nossa área mesmo, do pessoal não ajuda, que diz o seguinte, às vezes, para um aluno paciente, qualquer estímulo serve, porque tem aquela história da janela de treinamento, né? Claro, eles têm uma janela de treinamento muito grande, é verdade. Agora, é errado afirmar isso, porque quando a gente afirma isso, significa que o exercício vira aquela coisa secundária, dá qualquer coisa que tá bom, né? Agora, o levodopa, o remédio que eles tomam, por exemplo, não, esse nós vamos ver num miligrama, com estudos milionários, etc. E o que a gente está vendo é que o controle da dosagem do exercício tem muito mais repercussão nos sintomas do que, muitas vezes, o próprio remédio que eles usam. Então, de novo, eu não estou dizendo que não tem que se controlar remédio, mas o que eu digo é que há que se ter, sim, um controle do que se faz com os pacientes, e a gente tem conseguido isso. O projeto esse com a Elren começou com o mestrado dela e depois virou um projeto de mestrado contínuo até hoje. Tem esse diferencial e tem muito sentido. A gente desenvolveu maneiras de controlar a intensidade, volume em detalhes no mundo real do treino do dia a dia, que não precisam ter só equipamentos laboratoriais, etc. Tem que ter conhecimento. Tá? E a Elren ajudou muito, que depois foi o Marcelo, foi outros doutorandos que continuaram nesse projeto e desenvolvendo conhecimento, fazendo pesquisa junto com essa prática. E aí vem a mensagem também profissional que eu queria dizer para vocês. Eu recebo, gente, assim, agora a cada 2 meses, mas antes era um pouco mais, também tem a questão da pandemia, mas sempre contatos de neurologistas me pedindo por profissionais que saibam trabalhar com esses pacientes. Eu tenho essa rede de colaboração que a gente começou há vários anos atrás, com vários colegas, né, da área médica, onde eles precisam direcionar esses alunos para uma prática que antes do projeto não era tão comum. Nós pegávamos pacientes que estavam com a doença há mais de 10 anos e nenhum médico e nenhum profissional de saúde tinha mandado ele fazer exercício.
eram caras com um déficit de atividade física imenso, assim, um nível de sedentarismo incrível, assim. Estavam muitas vezes fazendo mais mal à inatividade do que a doença, resumindo um pouco. E hoje mudou muito esse quadro em função desses resultados que a gente tem visto, assim. E não é só com Parkinson, quero dizer, com outras doenças também, né? Várias doenças assim têm esses efeitos muito positivos, mas que precisam ser bem trabalhados, e a gente precisa entender um pouco. Quem for trabalhar com essa população tem que entender da fisiopatologia. É bom ter sempre um contato com um fisioterapeuta para entender bem o que dá para fazer ou não. Até trabalhos em conjunto é o melhor, eu até indico isso, porque a minha experiência tem ensinado isso, mas, no mínimo, conversar muito forte com neurologista e com fisioterapeutas para se trabalhar com isso. Mas tem ali uma população que não tem acesso a profissionais preparados, né? Por exemplo, para trabalhar com caminhada nórdica. Tá? Dando exemplo disso, que a gente toda hora vê gente assim que, mas eu quero começar a usar o bastão, como é que eu faço? E, bom, a gente está preparando até um curso de formação online para permitir isso, para ter mais gente que saiba trabalhar e tal, tá? Por causa dessa demanda e cresce muito, tá, gente? É a segunda doença mais comum, neurodegenerativa, e a frequência é muito alta, até por questões do envelhecimento, né, e estilo de vida. Aí tem, assim, o que a gente viu, gente? Nesse estudo, nós vimos que a mobilidade funcional e qualidade de vida, mas principalmente mobilidade funcional, melhorou a mais do que a caminhada livre, tá? Diferente dos idosos, que essas diferenças não apareciam tanto, eles melhoravam de forma igual, com ou sem bastão, né? No Parkinson apareceram mais diferenças a favor da caminhada nórdica, tá? Nesse estudo aqui, que é de um aluno de iniciação que a Elren co-orientava, que era o Leandro Franzoni, o estudante, hoje ele é doutorando lá na Cardio. Nesse estudo, nós vimos que a caminhada nórdica também melhorou o equilíbrio postural deles. Fizemos aqueles testes na plataforma de força para ver estabilometria, que a gente chama, e foi melhorado com bastões. E nesse último trabalho aqui, que saiu faz alguns meses, nós vimos os sintomas não motores, que são os sintomas depressivos, né, a função cognitiva e a qualidade de vida em mais detalhes. Nós estudamos também os componentes da qualidade de vida do Parkinson e vimos que a caminhada nórdica foi positiva, né? Mas na maioria das coisas foi semelhante à caminhada livre, tá? Mas teve algumas vantagens assim em alguns sintomas depressivos e um aspecto da qualidade de vida, que é a autonomia, que é uma das partes lá da qualidade de vida, é um construto importante. Tá? Acho que é isso, gente. A ideia era essa, falar um pouquinho dessa experiência, do que ela viveu. Aqui nesse evento aqui, é um dos maiores eventos de ciência do esporte. Eu diria que de ciência do esporte é o maior do mundo. Ele compete só com o American College, né? Mas o American College é um evento da medicina esportiva, então não é exatamente ciência do exercício, mas tem muito ciência do exercício lá, certamente, né? Mas tem essas coisas aqui que eu queria dividir com vocês. Para o compartilhamento e tem alguém que quer perguntar alguma coisa antes de eu parar a gravação aqui? Professor, a respeito do o senhor falou lá da medicação e dessa caminhada, vocês fazem essa diferença, por exemplo, quando usa medicamento, quando não usa, ou quando faz os dois juntos? Na pesquisa, entra essa diferença assim, de melhora, com ou sem? Assim, Alexandre, nós controlamos isso, tá? Não é que a gente estude diretamente isso. Tem algumas linhas, e a gente já quis até fazer isso, mas não chegamos a fazer. Não dá para dizer que só tem trabalho de congresso. Assim. Uma coisa mais séria não tem. Mas o que a gente faz? O treinamento ele é feito sempre na fase on da medicação. Tá? Eles têm esse controle, eles usam a levodopa, não sei se vocês... Tem até filme clássico sobre isso, quando se descobriu lá o uso da levodopa, eu não lembro do nome, mas é um filme bem clássico do Parkinson. Os caras achavam que tinham descoberto a cura, né? Mas não adiantava, ela é temporânea, né? Depois o paciente volta ao estado anterior, né? Então, tu usa a levodopa para ter esse controle nas vias da dopamina, mas depois isso se perde com o passar do efeito do remédio.
e aí tem que ter um controle, não dá para usar todo o tempo. Então, eles oscilam na fase on e a fase off, como a gente chama. Os treinamentos são sempre feitos na fase on, onde eles conseguem executar melhor o exercício, porque na fase off eles não conseguiriam fazer tanto, tá? Então, quase sempre já se diz para se estudar nisso. Mas, claro, tem estudos que comparam. Agora eu estou trazendo a literatura, não que a gente fez, Alexandre, para te responder. O problema é assim, ó, parece não ter nenhuma vantagem em fazer na fase off, tá? Essa que é a questão, porque na fase off eles travam, simplesmente. Então, tu está no meio do treino, ele congela por 10 minutos, entendeu? O paciente tem muita frequência disso, os movimentos são feitos numa intensidade menor, a carga metabólica é menor, a execução de exercícios de força é muito piorada, é mais limitada na fase off, então tu não consegue executar o treino bem feito, entendeu? Então, por isso que quase sempre tu tem vantagens em fazer na fase on. E depois, aí tem, para completar a resposta assim para ti, a gente tem que pensar também girar o raciocínio, assim, que é o seguinte, com o treinamento, né, aeróbico especialmente, mas os de força têm mostrado um monte de coisa interessante também, eles reduzem o uso de medicamento, reduzem o número de remédios para sintomas, para questões, desfechos secundários da doença, tá? E também para dor, eles tomam um remédio, eles tomam uma série de remédios, e nós mesmos mostramos num dos estudos, mas tem vários outros que mostram a redução no uso do remédio, inclusive da levodopa, a necessidade muito menor, por menos tempo e carga, miligrama, aí tem a dosagem, né, do remédio, diminuída pelos neurologistas quando eles estão treinados, digamos assim, né? E isso já é muito positivo, né? Porque tem menos efeito secundário, né? Dá muito problema. Às vezes tem até indicação que surja demência, né? Por causa do excesso também da medicina e tal. Então tem esse fator que é muito importante, a redução do medicamento também, que é uma forma de enxergar isso de outro jeito, né? Isso aí. Mais alguma questão, pessoal? Então, encerramos por aqui o tópico especial.